Você já se sentiu esgotado tentando agradar todo mundo? E no final ninguém ficou satisfeito? Já percebeu como mesmo se esforçando ao máximo, as pessoas ainda te cobram mais? Você vive tentando ser aceito, mas no fundo, se sente cada vez mais invisível? A verdade é dura, mas precisa ser dita. Quem vive para agradar os outros morre sufocado por dentro. E o pior, muitos só percebem isso tarde demais, depois de décadas se anulando e não sabendo mais quem são. Este vídeo não é mais um conteúdo motivacional, é um alerta. Um convite à transformação. Porque quando você parar de tentar agradar todo mundo, sua vida finalmente vai começar. Eu sou o Adriano, e há mais de 10 anos venho estudando, praticando e vivendo os princípios da filosofia estoica. O estoicismo me ensinou que a liberdade verdadeira começa quando a gente se liberta da necessidade de aprovação. Fica comigo até o final, porque este vídeo pode ser o divisor de águas que você tanto precisa. Se você aplicar esses ensinamentos, vai perceber que não precisa ser aceito por todos. Basta ser respeitado por si mesmo. Você já parou para pensar no quanto você se sacrifica todos os dias só para não desagradar ninguém? Quantas vezes você disse sim, querendo dizer não? Quantas vezes se calou quando queria gritar? Quantas vezes engoliu o que sentia, para não parecer grosseiro, ingrato ou difícil? A verdade, e ela dói, é que muita gente vive como um fantasma de si mesma, cumprindo um papel que os outros escreveram, sendo educado, gentil, prestativo, mas por dentro destruído por um vazio crescente que ninguém enxerga. Porque do lado de fora você parece feliz. É por isso que Epicteto alertou: se você quer ser amado, ame a si mesmo primeiro. Parece simples, mas não é. Porque quando a gente vive para agradar os outros, o amor próprio vira detalhe. Você se anula, se adapta, se espreme em moldes que já não cabem. E mesmo assim ainda será criticado. Vão dizer que você fez pouco, que mudou, que está estranho, egoísta. Sempre vão exigir algo. E se você tentar atender todas essas expectativas, nunca vai descansar. Porque a necessidade de aprovação é um buraco sem fundo. Tem algo que ninguém te contou. O preço de ser sempre legal é alto, pago com exaustão, ansiedade e perda de identidade. Viver para agradar todo mundo é uma forma lenta de se destruir, e isso não é exagero. Dados da Associação Americana de Psicologia mostram que o medo de rejeição está entre as causas mais comuns de esgotamento emocional. A sua dificuldade em dizer não pode estar te levando a um colapso mental, e é por isso que o estoicismo é tão necessário. Porque ele nos ensina a olhar para dentro, lembrar que só controlamos nossas escolhas, valores e conduta, não as opiniões dos outros. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna invencível quando deixa de se importar com o que não está sob seu controle. Você percebe a força disso? Invencível não é promessa vazia, é o que acontece quando paramos de depender da aceitação externa. Olha à sua volta. Quantos sorriem nas redes tentando provar que estão bem, mas estão destruídos por dentro? Vivemos na era da performance emocional, e talvez você esteja preso nela, tentando ser tudo para todo mundo, menos para si mesmo. Pega o exemplo do Robin Williams, um gênio da comédia, um homem que fazia multidões chorarem de rir, mas por dentro ele chorava sozinho, porque a vida inteira ele foi o palhaço da festa, o cara que animava todo mundo, mas quase ninguém percebeu a dor dele. E quando percebeu, já era tarde. Isso não é só uma história triste. É um espelho. E talvez sem perceber você esteja caminhando para esse mesmo abismo emocional, sorrindo para agradar, morrendo por dentro. E aí vem a pergunta prática: como sair disso? Como começar a mudar essa dinâmica? Primeiro, você precisa normalizar o não. E não é um não agressivo, é um não maduro. Um não consciente. Um não que protege seu tempo, sua energia e sua paz. Quando alguém te pedir algo que você não pode, não quer ou não sente que é certo, diga com firmeza e respeito: eu entendo, mas neste momento eu não posso. Pode ser desconfortável no começo. Você vai sentir culpa, vai pensar que está sendo ruim. Mas com o tempo, você vai perceber que isso é cuidado, é proteção. Depois olhe para sua rotina e anote tudo aquilo que você faz apenas por medo de desagradar alguém. Pode ser responder mensagens na hora que não quer, aceitar convites que não fazem sentido.
manter conversas que te esgotam, fazer favores que te machucam. Anote tudo e comece a cortar aos poucos, um por vez. Porque cada vez que você se silencia para agradar, você se afasta mais de quem você é. Você quer mais um dado real? Um estudo da Universidade de Berkeley apontou que pessoas com dificuldade em estabelecer limites pessoais têm níveis mais baixos de autoestima e mais tendência à depressão. Ou seja, ser bonzinho demais não é virtude. É veneno disfarçado. E olha só, você não precisa virar uma pessoa dura, fria, indiferente. Você só precisa entender que o respeito dos outros começa com o seu respeito por si mesmo. Quando você se posiciona com clareza, com verdade, com firmeza, você passa a ser respeitado. Mesmo que algumas pessoas se afastem, mesmo que digam que você mudou, isso vai acontecer, e tudo bem. Porque quem se beneficiava da sua submissão vai reclamar da sua liberdade. Você não foi feito para ser unanimidade. Você foi feito para ser verdadeiro. E a sua paz não pode depender do humor dos outros. Então, da próxima vez que quiser agradar só para evitar conflito, lembre-se, quem se abandona para manter a paz com os outros está declarando guerra contra si mesmo. E essa guerra, uma hora, cobra o preço. Não espere esse momento chegar. Escolha se libertar agora. Você já percebeu como a vida parece vir com um roteiro pronto? Você nasce, cresce, estuda, trabalha, casa, tem filhos, mas já se perguntou se isso realmente é o que você quer? Essa é a armadilha da expectativa. A pressão invisível de ser aquilo que o mundo quer ver. E o mais cruel, na maioria das vezes, você nem percebe que está preso nisso. Você simplesmente segue, como se obedecesse um mapa, mas nunca parou para checar se esse mapa realmente te leva aonde você quer chegar. Essa desconexão entre quem você é e quem esperam que você seja pode destruir a sua paz. E o estoicismo tem uma resposta clara para isso. Sêneca escreveu: a principal razão de infelicidade é que estamos sempre tentando nos ajustar às ideias dos outros sobre o que significa uma vida boa. E é exatamente isso que acontece. Você tenta viver o ideal de felicidade dos seus pais, da sociedade, da cultura, das redes sociais, mas esquece de descobrir o que é felicidade para você. Quando você se torna refém da expectativa dos outros, tudo começa a perder o brilho. O trabalho que você escolheu não te realiza, a rotina não te inspira e as metas não fazem sentido. E então surge uma sensação silenciosa de fracasso, mesmo quando tudo parece estar bem. Esse tipo de conflito interno tem nome: alienação de si mesmo. É quando você se afasta tanto da sua essência que não consegue mais se reconhecer. E a ciência já comprovou isso com um estudo no Journal of Personality and Social Psychology. Esse estudo mostrou que pessoas que vivem tentando atender expectativas externas apresentam níveis mais altos de estresse, ansiedade e sensação de vazio. Ou seja, quanto mais você tenta se encaixar no que os outros esperam, menos inteiro você se sente. E Amy Winehouse é um dos exemplos mais trágicos disso. Uma artista intensa e autêntica, que queria cantar do seu jeito, mas o mercado, a mídia e os fãs exigiam que ela fosse diferente, mais comercial e mais vendável. No meio disso tudo, ela se perdeu. E a pressão para ser o que esperavam fez com que ela abandonasse quem realmente era. E esse abandono tem um preço. Um preço que às vezes se paga com a própria vida. Quantas vezes você já seguiu o caminho mais lógico e engoliu seus sonhos por parecerem infantis ou arriscados? Quantas vezes ouviu que isso não dá dinheiro, não é seguro ou não é para você? E acabou se podando, tornando-se uma versão aprovada, porém vazia. O estoicismo te convida a fazer o caminho contrário. Sair da superfície e olhar para dentro. Refletir sobre o que realmente importa. Não para agradar, mas para viver com verdade. E isso exige coragem. Coragem para desapontar os outros, coragem para dizer: isso não me representa. E para escolher o próprio caminho, mesmo que menos popular. E como começar a aplicar isso? Primeiro, aprenda a fazer silêncio. Não o silêncio passivo, mas o da escuta profunda, que pergunta a si mesmo: o que eu realmente quero? Que tipo de vida me faria levantar com vontade todos os dias? Se ninguém estivesse me olhando, o que eu estaria fazendo agora?
São perguntas simples, mas poderosas. Elas revelam a verdade, que às vezes é desconfortável e mostra que você está vivendo uma vida que não é sua, mas só com sinceridade a mudança pode começar. Pare também de se comparar. As redes sociais são uma vitrine falsa, onde as pessoas mostram o que querem, não o que são, e isso te faz se sentir pequeno. Como dizia Marcos Aurelius, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, e se seus pensamentos vivem se comparando, não haverá paz. Você não precisa seguir o roteiro dos outros, nem atender às expectativas que te sufocam. Precisa descobrir o que te acende por dentro e ter coragem de honrar isso. Algumas pessoas podem não entender, podem dizer que você mudou, mas tudo bem, elas não estão vivendo a sua vida. Você está. Lembre-se, a pior forma de fracasso é alcançar tudo e perceber que nada disso era seu. Então não viva para cumprir um papel, viva para ser inteiro. E se for para decepcionar alguém, que nunca seja a si mesmo, porque você já reparou como temos medo de parecer desagradáveis? É como se a gente tivesse sido programado desde pequeno para ser o bonzinho, o que cede, entende tudo, resolve tudo e nunca diz uma palavra mais dura. E por isso você engole o que sente, tolera o que não deveria, aceita o inaceitável só para manter o clima leve, para não perder ninguém ou ser visto como grosso. Mas quanto mais você se sabota para manter a harmonia, mais se desconecta da sua dignidade. Porque a harmonia não pode existir à custa da sua verdade. O estoicismo não ensina a ser agressivo, mas a ser firme. Epicteto dizia: se alguém te chama de burro e você não é, por que se ofender? Essa frase simples ensina algo profundo. Você só sofre o julgamento externo quando está fragilmente dependente da aceitação alheia. E essa fragilidade te faz ter medo de se impor. Você começa a aceitar tudo para não desagradar e passa a viver dentro de uma bolha de falsidade. Você sorri quando queria dizer chega. Concorda quando implora por espaço. E essa máscara pesa porque você vira reflexo da expectativa dos outros. A longo prazo isso adoece. Um estudo na Harvard Business Review mostrou que quem evita conflitos e reprime opiniões tem mais burnout e crises de identidade. Você entendeu? Tentar ser gente boa o tempo todo está destruindo sua saúde emocional. Mas existe um caminho, e ele começa ao aceitar o desconforto. Não é sair atacando, é ter clareza. É dizer o que precisa ser dito, colocar limites, olhar nos olhos e afirmar com serenidade: isso eu não aceito. Desse jeito não funciona para mim. Não vou mais tolerar esse comportamento. E isso exige coragem, porque sim, você vai incomodar. Algumas pessoas vão se afastar. Outras vão te acusar de ter mudado. Mas tudo bem, elas estavam na sua vida pela conveniência, não pela verdade. Veja o exemplo de Keanu Reeves. Discreto, sem escândalos, sem tentar agradar. Recusa festas, rejeita entrevistas forçadas e vive no próprio ritmo. E qual é o resultado disso? Respeito. Um respeito construído não por agradar, mas por manter sua integridade intacta. Você não precisa ser rebelde, mas precisa se respeitar. Ter o direito de dizer: não vou fingir que está tudo bem quando não está. Não vou me silenciar para proteger quem me machuca. Não vou me perder tentando ser gentil com quem não tem consideração por mim. O estoicismo ensina que o controle está na nossa resposta, não na dos outros. Sêneca dizia: nada é mais digno de um espírito elevado do que manter-se firme diante da opinião dos outros. E firmeza não é frieza, é honestidade. É ter coragem de ser quem você é, mesmo que isso custe aprovação. Comece pequeno. Na próxima vez que for interrompido, diga: deixa eu terminar, por favor. Se alguém cobrar algo injusto, diga: eu entendo sua expectativa, mas isso ultrapassa o que posso oferecer agora. Essas frases moldam o ambiente ao redor. Elas enviam uma mensagem clara: eu existo, eu tenho limites, eu não sou invisível. E sabe o que acontece quando você começa a se posicionar com firmeza? As pessoas te olham diferente, talvez algumas se afastem, mas outras vão te respeitar mais. E o mais importante, você vai se respeitar mais, dormir melhor e parar de repassar discussões na cabeça. Você começa a se sentir inteiro, porque ser respeitado não é consequência de ser legal, é consequência de ser verdadeiro.
E a verdade às vezes incomoda, mas ela também liberta. Você já reparou como temos medo de parecer desagradáveis? É como se fôssemos programados desde pequenos para sermos os bonzinhos que cedem, entendem tudo, resolvem tudo e nunca dizem uma palavra mais firme. E por isso você engole o que sente, tolera o que não deveria, aceita o inaceitável só para manter o clima leve, para não perder ninguém, para não ser visto como grosso ou difícil. Mas quanto mais você se sabota para manter a harmonia, mais se desconecta da sua dignidade, porque a harmonia verdadeira não pode existir à custa da sua verdade. O estoicismo não nos ensina a ser agressivos, mas nos ensina a ser firmes, e isso é essencial. Epicteto dizia: se alguém te chama de burro e você não é, por que se ofender? Essa frase simples ensina algo profundo. Você só sofre com julgamentos externos quando depende da aceitação alheia, e essa dependência fragiliza sua capacidade de se impor. Quando você começa a aceitar tudo para não desagradar, vive numa bolha de falsidade, sorrindo quando quer dizer chega, concordando quando implora por espaço. Essa máscara pesa, porque você passa a existir apenas como reflexo da expectativa do outro, e nunca como você realmente é. E acredite, isso te adoece a longo prazo. Uma pesquisa da Harvard Business Review mostrou que profissionais que evitam conflitos e reprimem opiniões para manter o ambiente agradável têm mais burnout, exaustão e crises de identidade. Você entendeu? A tentativa de ser gente boa o tempo todo está destruindo sua saúde emocional. Mas existe um caminho. Ele começa ao entender que ser desagradável às vezes é necessário. Não se trata de atacar ou se impor de forma ríspida, mas de ter clareza, de dizer o que precisa ser dito, de colocar limites e afirmar com serenidade: isso eu não aceito. Desse jeito não funciona para mim. Não vou mais tolerar esse comportamento. E isso exige coragem. Sim, você vai incomodar, algumas pessoas vão se afastar, outras vão te acusar de ter mudado. Mas tudo bem. Essas pessoas estavam na sua vida pela conveniência, não pela verdade. Veja Keanu Reeves, discreto, sem escândalos, sem precisar impressionar ninguém. Ele recusa festas, rejeita entrevistas forçadas e vive no próprio ritmo. E o resultado disso é respeito, não por agradar, mas por manter sua integridade intacta. Você não precisa se tornar um rebelde, mas precisa se tornar alguém que se respeita. E se respeitar é ter o direito de dizer: não vou fingir que está tudo bem quando não está. Não vou me silenciar para preservar o ego de quem me machuca. Não vou me perder tentando ser gentil com quem não tem consideração por mim. O estoicismo ensina que o controle está na nossa resposta, não na reação dos outros. Como dizia Sêneca, nada é mais digno de um espírito elevado do que manter-se firme diante da opinião dos outros. E manter-se firme não é ser frio, é ser honesto. É ter a coragem de ser quem você é, mesmo que isso custe a aprovação de alguns. Comece pequeno, respire fundo quando alguém te interromper e diga com calma: deixe eu terminar de falar, por favor. Se alguém te cobrar algo injusto, diga: eu entendo a sua expectativa, mas isso ultrapassa o que posso oferecer agora. Frases simples que moldam o ambiente ao seu redor e dizem: eu existo, tenho limites, não sou invisível. E sabe o que acontece quando você começa a se posicionar com firmeza? As pessoas te olham diferente, talvez algumas se afastem, mas outras vão te respeitar mais. E você também vai se respeitar mais. Você vai dormir melhor, vai parar de repassar discussões na cabeça por horas e vai começar a se sentir inteiro, porque ser respeitado não vem de ser legal, vem de ser verdadeiro. E a verdade, às vezes, incomoda, mas liberta. Você já se perguntou quem você é quando ninguém está olhando? Não quem você finge ser nas redes, no trabalho ou entre amigos, mas quem você realmente é quando está sozinho, sem plateia, sem curtidas, sem ninguém para impressionar. É nesse silêncio que a verdade aparece. É ali que você sente, com força, se está orgulhoso da pessoa que está se tornando ou se está vivendo apenas para sustentar uma imagem. E isso, por mais desconfortável que seja, é crucial. No estoicismo, essa reflexão é central.
Marco Aurélio escreveu em seu diário: "Pare por um instante e pergunte-se: estou fazendo algo que me envergonharia se alguém visse?" Uma provocação que destrói as máscaras. Porque integridade não é aquilo que a gente exibe, é aquilo que a gente sustenta mesmo no escuro, quando não há ninguém assistindo nem esperando nada, só a sua consciência em silêncio. Vivemos numa cultura onde a aparência pesa mais que a essência. A pessoa posta fotos sorrindo, vídeos dançando, frases inspiradoras, mas por dentro está vazia, triste, ansiosa, quebrada. E o pior é que ela sabe disso, sente isso, mas não consegue parar porque precisa manter a imagem. E isso tem um custo. Um estudo da Universidade da Pensilvânia mostrou que o uso intenso de redes com foco em autopromoção e comparação está ligado à solidão e depressão. Ou seja, quanto mais você tenta parecer bem, mais se sente mal. E é por isso que a pergunta "quem sou eu quando ninguém está olhando?" é tão importante. Ela quebra o ciclo da performance. Ela te obriga a encarar a realidade nua e crua. E muitas vezes, essa realidade é dura. Tem gente que não consegue ficar em paz nem 5 minutos sozinha. Porque no silêncio surgem vozes abafadas durante o dia. Vem o arrependimento por ter se calado quando devia ter falado. A vergonha por ter sido falso só para agradar. E aí você percebe que o maior barulho é o que está dentro de você. Mas quando você encara esse ruído interno e escolhe viver com verdade, algo muda. Você começa a construir uma paz que não depende da aprovação dos outros, mas da honestidade consigo mesmo. Porque no fim das contas, como dizia Epicteto, o que importa não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece, e reagir com verdade é um ato de coragem e libertação. A frustração por não ter coragem de ser quem realmente é. Essas vozes são sinais, e se você continuar ignorando, elas vão se transformar em angústia crônica. Um exemplo que ilustra isso com força é o caso do influenciador Andrew Tate. Por fora, ele construiu uma imagem de força, poder, sucesso. Por dentro, vieram denúncias, escândalos, comportamentos que demonstram um colapso ético profundo. Ele não é o único, mas simboliza o que acontece quando alguém tenta sustentar uma persona construída para agradar o público, sem nutrir uma base sólida de valores pessoais. É um castelo bonito, mas feito de areia. E basta um vento, ou uma verdade, para tudo desmoronar. O estoicismo, por outro lado, nos ensina a começar de dentro. Não importa o que o mundo pensa de você, importa o que você pensa de si mesmo. E mais do que isso, importa como você age quando ninguém pode te aplaudir. Epicteto dizia: "O que te define é como você age quando ninguém está olhando, não quando o mundo observa." Por isso, se você quer uma vida em paz, comece a cultivar uma vida coerente. Coerência é quando o que você diz bate com o que você faz, quando o que você mostra é o reflexo de quem você é, e não de quem você gostaria que os outros pensassem que você é. Isso começa com pequenas decisões. Por exemplo, se você diz que valoriza o respeito, mas tolera desrespeito só para manter relações, tem algo errado. Se você prega a autenticidade, mas tem medo de ser julgado por dizer o que pensa, é hora de refletir. Se você defende saúde mental, mas se atropela todos os dias para dar conta de tudo e todos, você precisa parar. Faz parte do estoicismo essa prática diária de autoanálise. É o que Marco Aurélio fazia ao escrever seus pensamentos, revisando suas ações, questionando suas intenções. Não para parecer perfeito, mas para garantir que estava no controle de si mesmo. Você pode fazer o mesmo. Antes de dormir, pare por 5 minutos. Não pegue o celular. Não fuja do silêncio. Pergunte a si mesmo, com honestidade brutal: o que eu fiz hoje que me deixou orgulhoso de mim? O que eu fiz que me afastou de quem eu quero ser? Essas perguntas não são para te punir, são para te acordar. Porque viver em paz consigo mesmo é uma das maiores formas de liberdade, e você nunca vai alcançar isso se continuar atuando o tempo todo, se continuar se moldando para o olhar dos outros, se continuar tentando agradar o mundo enquanto decepciona a si mesmo. Você quer dormir tranquilo? Quer olhar no espelho e se sentir inteiro? Então começa agora. Começa mudando suas escolhas, não sua imagem.
Começa sendo honesto, mesmo quando não tiver ninguém por perto para te aplaudir. Porque no fim das contas, a única plateia que importa é a sua consciência. E ela nunca para de te observar. Você não precisa mais viver tentando agradar todo mundo. O dia em que você entender isso, e mais ainda, o dia em que aplicar isso, vai ser o dia em que sua vida vai começar de verdade. Você vai se sentir mais leve, mais inteiro, mais verdadeiro, porque a paz que você tanto procura não está em ser aceito, está em ser autêntico. E o melhor momento para começar essa mudança é agora. Não amanhã, não depois, hoje. Porque cada vez que você escolhe agradar os outros à custa da sua verdade, você se diminui. Mas cada vez que você escolhe ser firme, sincero e fiel a quem você é, você cresce, você se fortalece, você se liberta. E se isso fez sentido para você, o próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela vai te levar ainda mais fundo. Você vai subir mais um degrau na sua jornada de sabedoria estoica e se tornar pelo menos 1% melhor do que você é agora. Obrigado por estar comigo até aqui. Eu sou Adriano e te espero no próximo vídeo.